estava acontecendo. E a maldição seria que o devorador viria e destruía tudo. No entanto, se eles se arrependessem e voltassem a organizar tudo e separar 1/3 para o sustento dos levitas, 1/3 para a manutenção do templo e 1/3 para as esmolas das viúvas, dos órfãos e dos aleijados, se eles voltassem a fazer isso, se abriria as comportas do céu de novo e voltaria a abençoar. Outra coisa, haveria de novo arrecadação, porque o povo mesmo ia ver que o dinheiro estava sendo bem aplicado e voltaria a derramar as suas bênçãos. Daí sim, as comportas do céu se derramaria. Muito bem, vamos trazer isso para o dia de hoje. Se tu for usar, tu tem só 2 possibilidades. Ou tu pode dizer assim, isso não é para nós, porque nós não somos judeus, não tem templo, né? Essa é uma desculpa meio complicada, porque daí tu teria que excluir praticamente toda. Teria que excluir o Antigo Testamento inteiro, né? E muito do Novo Testamento ficaria sem contexto, porque é reflexo do Antigo. Então, e a outra coisa vamos ver o que está falando em Malaquias para os nossos dias. Então, se a gente for aplicar o princípio ensinado por Deus em Malaquias, tudo que é arrecadado tem que ir para um caixa só, e nesse caixa só, né, no caixa central da igreja, que antes era o centro religioso do povo de Israel, mas então vamos trazer para hoje, para o centro religioso nosso, digamos assim, para a igreja, né, para a congregação, para a sede da congregação, e ali se distribui 1/3 para pagamento dos obreiros em tempo integral, no caso pastores, né, missionários, 1/3 para manutenção dos templos, para manutenção dos ministérios que funcionam, ministério de criança, ministério de intercessão, o som da igreja, trocar os cabos, pagar a água, pagar a luz, reformar, 1/3 para isso. E 1/3 para ação social, cuidar de drogados, cuidar de mendigos, cuidar de pessoas em vulnerabilidade social. Daí as pessoas dizem assim, não precisa porque o governo faz isso. E quando o governo tinha, até pouco tempo atrás, existia ensino religioso, ainda existe, mas não da mesma maneira. Né? Então, porque tem ensino religioso nas escolas, então a gente não precisa pregar. Porque tem ação social, então a igreja não precisa fazer. O fato de terem outras pessoas realizando, no tempo de Jesus, o governo romano fazia ação social com os aleijados e com os, davam credenciamento. E isso não inviabilizou, não tirou responsabilidade do povo de Deus cuidar. Então, só porque o outro está fazendo, não tira a minha responsabilidade. A igreja precisa fazer sim, aplicar 1/3 de tudo que arrecada em ação social, para ser testemunho do reino de Deus, que é um reino de justiça. Como que eu estou pregando sobre justiça enquanto eu estou trocando de carro uma vez por ano e aquele meu irmãozinho que está do lado está com a luz cortada porque não teve dinheiro para pagar a luz? Que justiça é essa que eu estou pregando? Então, sim, ação social, ação de inclusão faz parte da responsabilidade da igreja. E o sustento dos que trabalham em período integral dentro da obra, que antigamente eram os levitas, e hoje são pastores, hoje são missionários que trabalham em tempo integral. Se eles se dedicarem a uma outra profissão, eles vão deixar desassistido o povo, a função do povo. Então sim, é justo que a igreja, e o próprio Jesus diz, não leve nenhum alforje, não leve financiamento próprio, porque o trabalhador é digno de receber salário. Então assim, a pessoa que está na obra de Deus tem sustentado sim pela igreja, mas é sustentado e não explorar a igreja, não enriquecido. Tu não procure na Bíblia quem foi os apóstolos que morreram ricos. Os que tinham dinheiro, eles dividiam. Né? Então, assim, sustento é uma coisa, né? Ter onde morar, ter o que comer, ter um plano de saúde, tudo isso está correto, não está errado. Agora, está errado, é o que estava acontecendo, a maldição que estava acontecendo é que as pessoas da época, os sacerdotes e levitas da época, estavam de olho gordo para aquelas ofertas, e o templo não precisa de uma cortina nova, então eu vou pegar esse dinheiro que seria para uma cortina nova e vou mobiliar a minha casa. Não, mas agora o governo de Roma tá dando capa de graça
os leprosos se cobrir. Então eu não preciso cuidar dos leprosos. Esse dinheiro que seria para os leprosos, eu vou comprar uma junta de animais para minha casa, vou comprar um escravo para mim, sabe? Era o que estava acontecendo na época, e Deus disse, eu não vou repreender o devorador vai vir sobre vocês. Hoje na igreja seria isso. As pessoas assim não se contentam. Se reúnem, fala de qualquer coisa. Não se fala de avanço missionário, mas só se fala em manter status, em manter título e manter salário. A coisa mais sagrada da liderança hoje é o salário pastoral. E a palavra de Deus diz que o pastor, que aquele que trabalha, que lidera, ele deve sim, é justo que ele receba salário, mas não que ele seja abusador do salário. Não que ele seja abusador do salário. Então, ao fim da picada, enquanto um missionáriozinho está lá ganhando um salário mínimo, alguém que tem o título de bispo ou de apóstolo, ou sei lá o que, está ganhando 50 mil reais. Isso aqui é do diabo, isso não é de Deus. Nunca foi. Nunca foi. A arrecadação, 1/3 da arrecadação é para sustentar a todos. E daí sim, pode mexer em tudo, né? Pode fechar a igreja, pode despedir pastor, só não pode tocar no salário do bispo, do apóstolo, do presidente. Tem alguma coisa errada aí. E sabe o que acontece em Malaquias? O devorador ataca. Então vamos supor, se as maldições de Malaquias estiverem certas, nas igrejas em que existe abuso do dízimo e da oferta, em que o dízimo e a oferta, em vez de ser dividido nessas 3 categorias, mas fica sendo retido só para pagamento de alguns privilegiados, vai começar a mão de Deus pesar de tal maneira que instituições que essas igrejas tinham começam a fechar, bens que essa igreja tinha começam a ser entrar em processo judicial leiloado. Isso é o devorador, isso é o migrador, o cortador, que não está sendo repreendido, não porque eu ou tu não levamos lá o nosso dízimo. A gente pode ter lá levado o nosso dízimo, mas o sacerdote, o presidente, o responsável por administrar, em vez de levar para a casa do tesouro, para fazer não, fica pegando isso para ele mesmo. E a mão de Deus pesa dessa maneira. De que maneira o devorador vai atacar? Vai fazer com que aquilo que a pessoa tinha não tem mais. Então, se eu tinha lá um orfanato, o orfanato vai fechar. Se eu tinha lá um asilo, esse asilo vai fechar. Se eu tinha lá uma escola, essa escola vai fechar. Se eu tinha lá uma universidade, essa universidade vai fechar. Se eu tinha lá uma base missionária, essa base missionária vai fechar. Se eu tinha lá um templo sinuoso, esse templo vai ter que ser vendido. Se eu tinha lá imóveis, esses imóveis vão ter que ser vendidos. Por quê? Porque a mão de Deus vai estar pesando, porque os dízimos e as ofertas estão sendo roubadas de Deus. Não é errado